Se perguntar onde é que eu vou, onde eu tô e não saio. Vou pro estopor balaio, tô no estopor balaio. Se perguntar onde é que eu tô, onde eu vou e não saio. Tô na casa balaio. Yes, produção artística na periferia. Agora a gente vai se conhecer um pouco melhor. Já falei umas coisas pra vocês, o movimento do meu intestino. Agora eu vou contar pra vocês um pouquinho de onde eu vim, né? Eu sou de Guarulhos. Eu tô aprendendo a falar que eu sou de Guarulhos, inclusive, embora eu tenha nascido lá e tenha sido criado em Guarulhos. Eu geralmente falava, eu sou de São Paulo, que é pra encurtar o assunto. Sabe? Que, Guarulhos é tão longe, gente. Guarulhos é do outro lado do rio. Aqui do lado. Só que no meu caso eu vou demorar muito pra chegar em casa, que é fora de mão. Não fizeram, menino, não fizeram. Enfim, e eu moro numa favela em Guarulhos. Eu nasci e cresci em uma favela de Guarulhos que passou por vários processos de desapropriação e o meu espaço geográfico afetivo, isso é um termo que quem cunhou, acho que foi Dona Conceição Evaristo, ou pode ser que seja um termo da geografia, não importa. Mas ele foi destruído, ele foi destroçado, ele foi estilhaçado. Ele não existe mais. E isso mexe com a gente, né, enquanto pessoa, ali a nível humano, mas também mexe com a gente no nível artístico. E aí eu tô colocando isso, que eu não sou de São Paulo, que eu sou de Guarulhos, porque é diferente você ser periférico. É muito difícil ser periférico em qualquer contexto. Foda-se, é foda ser periférico, como você disse, não é pra qualquer um. Mas é diferente ser periférico em Guarulhos e ser periférico aqui, ser periférico fazendo arte em Guarulhos e ser periférico fazendo arte aqui, porque embora as políticas públicas elas sejam muito difíceis aqui, eu percebo, a percepção que eu tenho é que as políticas públicas fora da capital, elas praticamente não existem. Assim, a gente tem um edital de cultura lá que é muito bagunçado, a gente nunca sabe quando abre, a gente não sabe nem quanto de dinheiro tem para esse edital. Parece que o secretário de cultura ele tá lá só fazendo cena, assim, sorrindo e acenando. Às vezes ele foi num show meu, o secretário de cultura. Ai, gente, esse dia eu fiquei... Enfim, mas eu pensando em produção artística na periferia, tudo que foi trazido aqui hoje eu acho muito potente. Porque há muito tempo eu fico pensando no quanto vir para São Paulo foi o que me fez cantar. Se eu tivesse permanecido na minha cidade, eu vir para São Paulo, não estou falando nem de vir morar, porque eu não moro aqui não, eu moro lá ainda. E vou permanecer, pelo jeito. Mas acessar a cidade de São Paulo foi o que me permitiu estudar arte, no primeiro momento, que foi o que me permitiu acessar isso enquanto profissão. E se eu permanecesse na minha cidade apenas, somente ali na minha cidade, que não é uma cidade pequena, que não é uma cidade provinciana, que não é uma cidade pobre, Guarulhos é grande, Guarulhos é muito maior do que São Paulo, inclusive pensando em território, porém não é a capital. E tem políticas públicas muito escassas. Eu costumo dizer que Guarulhos, na verdade, é uma grande favela, porque se você cruzar Guarulhos passando ou pela Fernão Dias ou pela Presidente Dutra, que são duas rodovias que atravessam a cidade em duas direções diferentes, o que você vê de favela na beira das rodovias, gente, não dá para contar nos dedos das mãos, dos pés, não dá para contar. Inclusive, eu moro em uma dessas favelas na beira da rodovia. Então, para dizer o quanto a produção artística na periferia ela existe, mas o quanto ela depende da gente sair da periferia para poder acessar esse espaço no centro. E aí, como é que eu consigo depois parar de ir para o centro? Porque a minha questão hoje sempre foi, continua sendo, acho que vai ser até o fim da minha vida. Como sobrevivo com arte sem ter que me deslocar tão fora do esquadro ali da minha região, do lugar onde eu nasci? Como é que eu levo isso de volta? Porque hoje eu tenho uma grande dificuldade de levar de volta para a região onde eu já nasci, para fazer as pessoas que são os meus vizinhos terem acesso. Ninguém entende o que eu faço. O povo sabe, ela canta, faz umas coisas, mas ninguém entende o que eu faço, ninguém sabe exatamente o que é. E eles não vão saber porque eles não vão ir lá no Teatro São Pedro, gente. Pelo amor de Deus, são 2 conduções. Para com isso, 1h30 para chegar no Teatro São Pedro. Vou ficar em casa tomando cerveja. Veja bem, né? Assistir um jogo ali tá mais acessível a coisa. E tinha mais alguma coisa que eu ia falar, mas eu já me esqueci. Se uma hora me lembrar, eu falo. Se eu não me lembrar também, é porque não era pra lembrar. Mas é isso, desabafei. Alô, então. Eu penso também que além da produção, né? A pergunta foi bem específica de produção,
Mas eu fico pensando o quanto a periferia também tem um olhar talvez mais aberto em relação a algumas coisas, e que muitas vezes a gente se limita no fazer quando a gente vai para o centro, porque sempre tem alguém que sabe mais assistindo a gente. E aí também existe também, né, o pensamento de isso é bom, né? Não, isso não, né? É bom a gente apresentar na periferia, mas como é que a gente instrumentaliza as pessoas da maneira que elas se conectem com o nosso fazer também, né? Eu acho que é um assunto bem complexo, que, enfim, só quis trazer mesmo, não tem nada a ver com a pergunta. É que eu fiquei pensando sobre isso. É só para criar um caos em todos. Mas quanto à produção na periferia, eu acho que a gente está aqui fazendo uma coisa que é muito importante, né? E todo mundo sabe disso. Todo mundo está aqui por isso também. E eu acho que talvez é isso que falte, sabe? Ter mais espaços assim e ter mais oportunidade da gente... É o que todo mundo falou, gente. Tipo assim, precisa de mais espaços, de mais oportunidades, que os editais não sejam apenas para o centro, que os editais não sejam tão individuais. Porque pensar uma ação para outros coletivos, um coletivo que ganha um edital e pensa ações com outros coletivos, já está incluindo que outros coletivos da região, enfim, estejam juntos, sabe? Isso já é um tipo de coisa muito importante, tipo, porque, enfim, é isso. Ai, tô meio péssimo. Mel? A fala da Nina, ela me atravessa muito, principalmente essa questão de que a produção na periferia ela existe, mas me atravessa de uma forma muito de sobrevivência, sabe? Parece que a gente está sobrevivendo e não vivendo daquilo. E parece que a gente está sempre pedindo o básico, isso é muito cansativo, isso sempre me causa uma grande revolta, sabe? Principalmente nessas questões de quando você tem que correr atrás de edital e essa questão mais burocrática, sabe? Parece que é uma questão de você estar sempre levantando o básico, sempre pedindo pelo básico, isso é muito cansativo. Então sempre me causa uma revolta, sabe? E isso bate também nessa questão do deslocamento. Então você tem que passar 1h30 ou 2 horas no transporte. Você passa 1h30, 2 horas no transporte e você já está atrás dessas pessoas que já moram ali, sabe? Então a gente não está tete a tete, sabe? Da onde a gente começa e o que a gente está ganhando ali, sabe? Então é uma questão que me causa muita revolta dessa sobrevivência e não estar ali plenamente. E nessa questão mais tranquila e mais calma, sabe? Que eu poderia estar desenvolvendo. Acho que é isso. Eu acho que eu sou péssimo para começar. Mas, enfim, eu estava pensando sobre o quanto falta, né, instrumentalização para as pessoas trabalharem com arte, de fato, nos meios que são hoje, né? Porque trabalhar com arte hoje em dia, geralmente aqui em São Paulo, é por meio de edital. Então, como é que você exige um edital de uma pessoa que, enfim, estudou numa escola que não tinha algumas matérias básicas ou que faltou? Então, eu acho que algumas ações são necessárias, mas, enfim, eu acho que a base ela é muito importante, sabe? Eu acho que ela deveria ser mais pensada culturalmente, sabe? Para que a gente conseguisse acessar e o pessoal da periferia pudesse acessar, porque eu acho que os editais não pensam no básico, entendeu? Às vezes eles vão pro que eles acham que é básico, mas é muito abaixo disso, né? E eu acho que é isso. Queria falar do Estopobalai, do último espetáculo que vocês fizeram aqui, a temporada Cidade dos Rios Invisíveis. Uma coisa que me chama muita atenção nesse espetáculo é que a primeira parte dele acontece no trem, né? Mas aí quando a gente termina a viagem, a gente descobre que era só uma desculpa pra gente chegar até aqui. E achei ótimo, achei muito legal e vou copiar, inclusive. Um dia eu vou fazer isso também, pra poder levar as pessoas pra Guarulhos, porque ninguém quer ir pra Guarulhos. Então, só pra dizer também que existiu essa tática, alguém fez, funcionou. E pode ser uma coisa para a gente pensar, começar a pensar em estratégias de como descentralizar o rolê, né? De parar de ficar fazendo projeto só para apresentar na República e como fazer as pessoas chegarem até a gente em outros lugares, né? A gente conseguir viabilizar fora do centro.
porque o público não vinha nos 2 primeiros espetáculos que a gente fazia. Quem assistia a gente era o pessoal da região e tal. Mas a gente falava, putz, o povo do lado do centro não vem mesmo, né? A gente falou, então vamos começar o espetáculo lá. A gente começa lá, quase como se a gente dissesse assim, vem com a gente, vem. Aí a gente trazia até aqui, e de fato, essa era uma coisa que a gente sentou e disse, qual é o caminho que a gente faz para o povo vir assistir o espetáculo aqui? Foi isso, Lina, você matou. Qual é a gambiarra? É sobre isso. Quem que vai? E para descentralizar, porque pra gente fazia todo sentido que as pessoas assistissem aqui. E a gente tinha um super público daqui. Né? Quando a gente fazia no céu, o povo do bairro assistia, tudo assistia. Mas a gente fazia, por que outras pessoas não vêm? Isso era uma questão que a gente fazia. Por que a Zona Sul não vem? Por que a Oeste não vem? Por que o Centro não vem? E não vinha com a desculpa de que é longe, não sei, e é perigoso, e demora tanto tempo, né? E daí a gente falou, então vamos começar lá. Começa lá e o povo vem e nem percebe que está vindo. Mas eu acho que, além dessa estratégia, que eu acho ela super válida, eu acho que a gente tem que pensar também em formas de divulgar isso, né? Porque a divulgação é o que traz também o público. Porque você pode conseguir um ou outro que você cata lá no trem e vai trazer e vai achar o máximo. Mas enquanto a gente também não tem a possibilidade de divulgar e de divulgar o trabalho, de colocar esse trabalho num patamar de destaque, ele não vai. Tipo, não aconteceria se não tivesse a imprensa junto também, em algum momento com vocês. E não estou falando porque o trabalho é isso, é aquilo. O trabalho é excelente, mas se a gente não consegue ter uma ligação direta com uma imprensa, com alguma coisa que divulgue e que consiga falar desse trabalho, que esse trabalho é isso, é aquilo, a gente não consegue isso. Né? Então, eu acho que é uma outra coisa que a gente tem que pensar também sempre quando a gente for trazer esse público para o nosso meio, né? Para o nosso buraco. Muito rápido, que isso aqui é muito real, o que ela falou. A gente uma vez estava com uma assessoria, a gente ia fazer jornal Folha de São Paulo, tal, capa inteira. E aí, na semana, que apareceu a estreia de outro grupo de teatro, que é do centro. Né? Enfim, e a gente perdeu por causa disso, porque a gente tinha um trabalho que a gente ia às periferias, às bordas da cidade, né? A gente nunca trabalhou, a gente foi no centro, a gente foi nas ocupações, foi o que a gente fez, assim. Então a gente nunca trabalhou dentro de teatro, então sempre está circulando, né? Do Dimar Silac, a Ferraz, a Suzana, então a gente está sempre circulando nas bordas. E a gente perdeu uma matéria por causa disso. De grupo colega, a gente conhece, assim. A pessoa falou assim, olha... Nem tem a ver com a pessoa. Não tem a ver... É porque... Não, cada semana vocês estão num lugar diferente. Eles vão ficar 4 meses em cartaz e eles são eles, assim. Então, isso... Eu acho que é uma estratégia a se pensar a periferia, de como que a gente consegue mudar essa chave. Porque... Exatamente. Quanto o trabalho na periferia é importante, né? E isso é deixado de lado porque, vocês vão lá, é longe demais. Ninguém vai lá assistir. Lógico que não, você também não está nem ajudando, mano. Tipo, as pessoas que estão ali na periferia, elas vão. E é para elas que a gente faz. Mas outras pessoas poderiam vir e assistir aquilo naquele espaço e ter essa vivência, mas eles não vão, porque não existe esse olhar tão apurado, né? Como vocês já falaram tudo, e como a gente está com limite de tempo, né? Acho que, assim, desde que a gente começou, né? A gente também morou na periferia. E o que a gente via muito era essa falta de eventos culturais, né? Então, quando você falava, a gente é artista, mas o que é isso? Então, vinha muito essas perguntas, que é o que eu até comentei um dia desse. Porque não era questão de preconceito, mas era questão das pessoas, não terem essa falta de acesso mesmo. E vendo, né, vocês falando sobre isso, né, que é importante ter
apresentações, né, dentro da periferia é importante, mas o que eu também percebo que quando, por exemplo, a gente, como um grupo, se apresenta no centro ou na Zona Sul, o teatro lota. E recentemente a gente foi, né, na oficina que ele ia dar e não tinha nada, só tinha nós mesmos. E tinha um amigo que a gente tem, né, em comum. E a desculpa é essa, tipo, não, é longe, ninguém pode ver, se fosse lá no centro a gente ia. Então, sempre a mesma desculpa de sempre, né? Então, o que a gente também tem feito é o que o menino falou, né? Se precisa de mim, vem até mim. Como a gente agora não está mais por essas bandas, a gente está em Suzano, o que a gente falou foi isso, se você precisar de mim, peça para a produção vir me buscar, porque eu não vou pegar metrô, não vou pegar táxi, não vou pegar 5 metrôs para chegar lá. Se quer a minha presença, eu vou ficar aqui lindamente esperando você vir me buscar. Então, acho que tem isso também, né? Se precisa, por exemplo, se as pessoas querem ver as nossas apresentações, que venham, né, até esse espaço assistir, porque não é só a gente que tem que ir lá correndo sempre, né? É o que a gente sempre fez também, mas vendo por outro lado, né? É isso que a gente tem que mudar, na verdade, né? Então, é isso. Aí pronto. Eu ia falar, mas como está com um limite de tempo, eu vou falar bem rápido gente, mesmo. se todo mundo topar ficar um pouquinho a mais, tá tudo certo. Bem rapidinho mesmo. Eu falo tucano, então é uma língua que fala rápido mesmo. Às vezes, se não entender, depois vocês me param e perguntam. Acho que a produção da periferia, vendo o que a gente fez, já morei... Quando o meu cunhado falou, sou do Capão, sou da Quebrada, eu fui lá e eu falei, isso aí é quebrado para você? Até ri dele, né? Porque eu morei no Capão e não é como, porque já morei na periferia, que lá a gente chama de invasão, em lugares onde as pessoas... Xerapó, acho que morava na boca mesmo, entendeu? Porque a gente não conhecia qual lugar era perigoso, era isso e aquilo. Então, para mim, não temos um território, né, desde que a gente saiu. Mas muita gente fala, o Brasil é território indígena, mas só que aqui estamos no território dos Guaranis. E eu sou lá do Amazonas. Então, eu acredito que essa falta de conhecer o que é arte vem a partir da administração. Eu tenho percebido quando vou fazer as vivências, tanto na Zona Leste, na Zona Norte, vou lá na Zona Sul, e há muita diferença, essa coisa central, porque eles têm essa parte de conhecer o que é teatro, dança, música, e quando você vem para cá, a parte tanto da administração ou parte da divulgação, que é muito escassa, e quando você vai lá, a pessoa fala assim, viemos fazer arte, é artista, veio fazer bagunça aí já, então isso acaba afetando e acaba... eu acho que distanciando o público que tem dentro da comunidade. E às vezes em alguns equipamentos que eu vou, percebo que começa da recepção, o cara tá com a maior cara feia lá, e quando você pergunta, o que tu veio fazer? Não, vim dar vivência, não sei o quê. Então, eu acredito que é uma estrutura que é elitizada ainda, não só por causa da cultura indígena, mas qualquer tipo de arte, ela sofre muito preconceito. Então, quando eu estava em Manaus, a pessoa falava, eu faço teatro, então você é gay? Não sei o quê, eu faço dança, você é isso e aquilo. Então, é uma desconstrução que a gente vem carregando, não só sobre a cultura indígena. Você ser artista e ainda ser um indígena é muito mais pesado do que qualquer outra coisa. Também já desistimos, já trabalhei em 7 empresas diferentes, mas sempre saí por causa do preconceito, mas também sempre aparecia alguma filmagem, eu falei, agora é hora de estrear, agora eu vou ser o bambambanzão, eu sempre saía, mas acredito que eu vou levar isso para o grupo, né? Tudo que eu aprendo eu levo, me sinto bem acolhido, me sinto muito familiarizado aqui com todas as falas daqui, que estão aqui, e acredito que agora me sinto fazer parte dessa comunidade, né, desse meio artístico, independente da raça, da cor, da sexualidade, né? Porque sempre eu fazia as coisas sozinho e falava, será que eu estou fazendo certo? Será que eu tenho que contratar um profissional? Aí quando eu mandava lá pro pessoal que fica no comando, que vê as coisas, aprovava, então para mim está certo. Então acho que acredito que existe uma complexidade de sistema para que a gente consiga ganhar atenção e caminhar juntos, né? E juntos também. Muito Anhum, obrigado. A gente fala bastante no dia a dia, então, muito Anhum, tchau.
Boa noite. Boa noite, Bonner. Já tô... Vapt-vupt. Acredito que é muito massa esse lance da gente chamar a imprensa, chamar a galera, bibibi, bobobó. Mas, porém, todavia, entretanto, vejo alguns erros mais na galera da dança do que a gente fala às vezes, né, que a dança é a prima pobre das artes. Porque a galera é meio assim, tipo, não sei o que. A gente acaba acumulando função, né, como em todos os lugares, infelizmente. Mas, porém, todavia, entretanto, também, eu tenho um amigo que ele chama Emerson. E toda vez que ele apresenta, ele fala, vem me assistir. Eu falei, quer apostar? O dia que você estiver apresentando, eu vou estar apresentando. Então, tipo, faz quase um ano que eu não vejo ele apresentar e vice-versa. Porque a gente sempre está apresentando em lugares diferentes, no mesmo horário. E se for para chegar, tem que correr muito esse lance do território, né? E a Kate, a gente não se assiste por conta quem são nossos amigos e quem é esse público, né? Que a gente tem. O público que é periférico geralmente é um público que é artista também. Então sempre vai bater a agenda, ou sempre vai ter alguma coisa para fazer no dia. E esse lance da imprensa, eu acho que também rola um lance de não sei o que, não tenho tempo. Não sei o que, é longe. Vai ver a peça lá, ganhou um prêmio. Ganhou um prêmio? Aí eu vou ver o que tá acontecendo, qual que é o movimento que tá rolando ali, que eles ganharam um prêmio que agora vai lotar o espetáculo, sabe? Então acho que é muito esse lance do querer e do tempo e do ser artista, muitas coisas, né? Enfim, é isso. Tipo, infelizmente acontece isso aqui, né? Eu vou apresentar numa casa de cultura do Raul Seixas. Nossa, mas é mal longe. Mano, vou lá pro Teatro do Sérgio Cardoso. Nossa, Teatro Sérgio Cardoso! Mas é tão bonito, você vai apresentar lá? Não, pode pai, eu vou na Bela Vista. Sei até onde que faz, sabe? Tipo, o local também, né? Tipo, e a minha mãe falou assim, tipo, eu fiquei muito feliz, né? Eu falei, mãe... Ela falou assim, onde você vai hoje? Eu vou pra Ocupa. Tá bom. Aonde você vai hoje? Vou pro Flávio Império. Tá bom. Aí ela falou assim, nossa, filha, mas aqui na Zona Leste tem tanta casa de cultura, né? Todo dia que eu te pergunto se tá um lugar diferente na Zona Leste, eu falei, mãe, se a senhora soubesse. Gente, muito obrigado por hoje, muito obrigado pelas falas. A gente sente, assim, imensa felicidade de estar conseguindo ter esse espacinho de olhar no olho um pouquinho, de conversar. Me sinto completamente atravessado por todas as falas, porque, assim, a gente estopou, a gente viveu 6 anos de um espetáculo para poder ser indicado a um prêmio. A gente sabe a diferença do que é depois de ser indicado e antes. A gente teve temporada de sexta a domingo, às vezes na sexta-feira não tinha ninguém, a gente estava lá chamando as pessoas da estação para virem assistir a gente, né? Então a gente sabe também uma coisa que eu gosto que a Lin fala, né, que é na força da farsa, né? Forjar, como se forjam coisas também, né? Porque todas essas coisas de premiação, de artista famoso, não sei o quê, são tudo ficções. Como que a gente joga com isso, né? Como que a mídia somos nós também, né? Com essa falsa democratização das redes sociais, não sei o que. Como é que a gente mexe com isso? Como é que a gente é uma ilha de desordem também nesse território que é a virtualidade, né? E como a gente brinca com esses estereótipos e essas perspectivas do que é a arte que a gente faz, né? Então não tem respostas, é mais provocações mesmo de como a gente começa a mostrar assim, caralho, o que a gente faz aqui é importante mesmo. Você não tá ligado? 5 anos, tá atrasado, viu, meu amor? Né? Eu lembro que o Edgar, o cantor, não sei se vocês conhecem, acho que todo mundo conhece o Edgar, né? É de Guarulhos, Edgar, né? Ele foi pra Bienal e eu tenho um cocá de seringas, né? Ele falou assim, amigo, eu pensei que ia estar na Bienal seu cocá, não sei o que. Eu falei, amigo, eles estão muito atrasados. Já, mas é que eles têm que correr muito ainda, né, pra chegar no que a gente faz. Então acho que é sobre isso, é sobre inverter algumas lógicas. Já que é tudo tão binário, a gente inverte e depois cria um terceiro caminho, né, e vai abrindo a mata, assim, ampliando para ir carregando todo mundo lado a lado, assim, né. Então muito obrigado mais uma vez, Anhon, Aue, muito obrigado. Até amanhã! É tudo nosso. Eu tô aonde? Moleque. Se perguntar onde é que eu vou, onde eu tô e não saio, eu tô lá, tô no balaio. Se perguntar onde é que eu tô, onde eu vou e não saio, tô pra casa balaio, tô na casa balaio. Se perguntar onde é que eu vou, onde eu tô e não saio, vou pro